Medo. A epígrafe da obra Medo Líquido, ela é fascinante. É uma epígrafe tirada de outro gênio literato, que é Cervantes, que ao lançar em 1605, a primeira parte do seu Quixote, escreve: o medo tem muitos olhos e enxerga coisas no subterrâneo. Ora, o medo não é exclusivo dos humanos, porque os animais também têm medo. Logo, o medo não é exclusivamente cultural. O medo também é instintivo. Ele é biológico. Não é uma invenção apenas da sociedade. A novidade da pós-modernidade é que, ao invés do medo direto do século XVI, da peste ou do fim do mundo, ao invés do medo direto de 1939, do flagelo da guerra, agora nós temos os medos que enxergam nos subterrâneos. Medos plasma, medo sem forma, medo sem limite. A internet colabora para isso. Talvez alguns aqui já nem lembrem, então ouçam o tio. Em 2000, a internet divulgou o bug do milênio. O mundo iria acabar, porque ao chegar a 00, os computadores voltariam a 1900. Incapaz de distinguir, já que os computadores usavam apenas 2 dígitos para registrar o ano. Os aviões cairiam, os bancos zerariam todas as contas. Você perderia seus depósitos, sua aposentadoria. Iríamos todos para as cavernas de novo. Imprima seu extrato na noite de 31 de dezembro. Retire seu dinheiro do banco. Não ande de avião no Réveillon, porque à meia-noite o mundo terminará. Todos aqui que, como eu, já eram adultos e maduros em 2000, sabem que não ocorreu nada. Absolutamente nada. O mundo continuou tão tedioso quanto no ano anterior. Mas a internet passou a criar uma possibilidade de divulgar como um vírus um medo impreciso, um medo que atinge a todos. A internet tornou coletiva a percepção de uma tragédia, como a experiência terrível do furacão Katrina em agosto de 2005. Faz séculos que o Caribe e o sul dos Estados Unidos são atingidos por furacões. Mas a televisão, a internet, os tablets e os celulares passaram a mostrar em 2005 o Katrina se aproximando. O Katrina está chegando. Não sabemos se ele vai para a Flórida ou para o Texas. Alguma cidade vai ser destruída. O Katrina vem vindo. E todas as pessoas... A casca da civilização, diz Bauman, é frágil. E a internet explora esses limites. Debaixo do meu verniz de educação, existe o cão selvagem, diz Bauman. Vamos dar um exemplo. Aqui há 1.500 pessoas educadas, simpáticas e tranquilas para fins de cálculo. Aqui há 1.500 pessoas silenciosas, confortáveis, que fizeram ao menos uma refeição hoje, alguns 2, alguns 3 ou 4. Aqui há pessoas que estão bem sentadas, sem nenhuma dor notável. Somos o melhor da espécie humana. Educados, ordenados, entramos aqui sem brigar, sairemos em ordem. Essa é a situação humana? Não. Fechem-se essas portas. Diminua-se o oxigênio. Anuncie que ficaremos aqui um mês e há apenas um danoninho sobre a mesa. E eis que robesianamente vai voltar ao estado da guerra de todos contra todos. Porque eu sou simpático a você e você é simpático a mim? Porque não disputamos a mesma fonte de alimento ou o mesmo ar. No momento que eu colocar em confronto pelo instinto do cérebro reptiliano mais profundo que nós temos, o cão selvagem aflora. É aquilo que já havia sido denunciado em um livro fabuloso que virou um filme extraordinário, O Senhor das Moscas, The Lord of the Flies, que é Beelzebub, o demônio que é senhor das moscas. Pegue alunos simpáticos, com faces rosadas, de gravatinha com nó Windsor da Inglaterra. Faça esse avião cair numa ilha, faça eles passarem fome, e aquele inglês fleumático de um colégio interno vira um monstrinho. Surge em cada um gremlin, um bebê de Rosemary, que nós não sabíamos que tínhamos. A civilização é uma casca. A civilização é uma pequena pátina que pode ser eliminada a qualquer momento. O grande medo para Bauman vem de outra fonte. O grande medo vem da fonte de ser excluído. E como ele estava escrevendo esse livro,
no apogeu de um reality show na Inglaterra. Ele diz que o reality show é a catarse em que eu posso, ao invés de ser excluído, nosso grande medo, eu posso excluir telefonando. Eu quero que ele seja eliminado. Isso me dá um poder de transferir meu medo da exclusão para a televisão. Ele aprofunda a ideia do reality show, porque na Inglaterra havia também e há Big Brother. O que leva tanta gente a dizer que não vai votar na Inglaterra, já que é optativo o voto lá. O que leva tanta gente a dizer, não exercerei meu direito cívico, mas eu votarei no Big Brother. Como nós chegamos a esse ponto? Em que alguém não omite seu desejo de participar do Big Brother, mas não quer participar das eleições do parlamento. Como nós chegamos a esse ponto? Para ele faz parte de um processo, um mistério. Ele não usa a expressão, eu usaria dessa nova psicose, dessa nova neurose, melhor dizendo, que se chama FOMO, que é o F de medo, de ficar de fora, missing out. O medo de ficar de fora já é uma doença classificada nos Estados Unidos. A FOMO vem ao lado da nomofobia, a nomofobia, o medo de ficar sem o seu telefone conectado à internet. E uma terceira doença ainda não classificada, mas já detectada, o medo de meu celular não ter mais bateria. Ele provoca palpitação, taquicardia nas pessoas. Tudo isso já lembrava Derrida que o nosso medo é que termine o meu mundo, não exatamente o mundo. A liquidez atual reforçou o caráter temporário da vida. Os limites do mundo foram quebrados completamente. Porque surgiram novos players que sempre estiveram lá, mas agora reivindicam a reinvenção social. Surgem movimentos de orgulho gay, surgem movimentos feministas, surgem movimentos de lésbicas, de orgulho negro, surgem movimentos que querem um espaço onde antes não tinha. E eu estou cada vez mais cercado, em Londres, por colegas islâmicos, nos Estados Unidos, por latinos, e em Roraima, por venezuelanos. Os mundos dos bárbaros estão chegando e aumenta o meu medo enormemente. O aumento do medo no mundo líquido que Bauman descreve é o aumento exatamente da fragilidade e da minha incapacidade de pensar grandes projetos que garantam alguma segurança. Parte do iluminismo fundou toda a ideia de combate ao medo na ideia de tecnologia e razão para controlar. A enciclopédia se pretendia, a enciclopédia almejava ser uma explicação do mundo inteiro. Voltaire escreveu sobre o terremoto de Lisboa e comentou como seria bom ter tecnologia para prever. É curioso que toda a racionalidade que os iluministas anunciavam chega no século XX a um projeto assassino irracional chamado Auschwitz. Ou seja, a racionalidade esbarra nessa pulsão de morte e facilita aos assassinos essa pulsão de morte. Quem nos protege no mundo de hoje? Que proteção cada um e cada uma aqui de vocês tem? A proteção dos senhores das armas atômicas. Somos protegidos por Trump e pelo presidente da Coreia do Norte. Terrível. Minha segurança depende de Trump. O mundo não vai terminar se o presidente da Coreia do Norte não perder a cabeça. São eles que me controlam. O medo é muito profundo. E para piorar, apesar das tragédias naturais serem universais, existe o medo da pobreza. Porque um terremoto de 7,3 no Japão, há 3 anos, causou 25 mortos. Um terremoto de 7,0 escala Richter no Haiti causou 316 mil mortos. Os terremotos ocorrem em todos os lugares onde há falhas geológicas, mas os ricos sentem a tragédia diferente dos pobres. Vem uma outra questão importante. A chuva que eu admiro é diferente para quem vive à beira de um córrego não coberto. O terror global aumentou muito esses medos. Se a tecnologia produziu aviões cada vez mais seguros, cada vez menos com risco de acidente, o medo líquido produziu a necessidade de eu examinar se meu vizinho tem estereótipo de algum terrorista. Se meu vizinho tiver esse estereótipo,
e estiver usando o computador em uma língua que pareça terrorista, eu começo a assustar. E aí vem uma grande questão para Bauman, que eu acho extraordinário. Qual é o problema do medo, gente? Se ele é histórico, se ele é inerente à espécie humana, se os homens das cavernas tinham medo, se os homens medievais tinham medo. O problema do medo atual é que, sendo ele subterrâneo, generalizado, como lembra Cervantes na epígrafe, faz com que eu abra a mão da minha liberdade para fugir do medo. Eu aceito que me examinem muito antes de entrar em um avião, porque afinal é terrorismo. Eu aceito viver em condomínios fechados. Eu aceito viver atrás de grades. Eu aceito que o Estado coloque câmeras, como em Londres, em todos os lugares. E essas câmeras filmam todos, eliminando a intimidade, eliminando a individualidade. Mas por que eu aceito essa barbaridade? Porque é isso ou o terror, é isso ou o ataque. E aí é muito interessante porque ele cita no seu livro que a nossa capacidade de entregar a nossa liberdade atinge um caso muito específico que todos aqui lembram, do brasileiro que foi assassinado no metrô de Londres pela polícia londrina. Não sendo um elemento perigoso, não estando armado e, como se sabe, sequer tendo corrido naquele momento, a polícia o executou em nome do medo, do terror, já que Londres acabara de viver um terrível atentado. E os londrinos lamentaram nos jornais. Os londrinos escreveram que era preciso mais treinamento para a polícia. Mas ninguém protestou, apenas alguns brasileiros e estrangeiros, porque os londrinos diziam, foi uma tragédia, mas antes isso do que outra bomba no metrô. O medo nos tornou profundamente covardes, a confiança no Estado aumentou, porque nós queremos ser felizes a qualquer custo. Queremos ser felizes e seguros a qualquer custo. Fomos levados a crer que a felicidade está acessível a todas as pessoas, diferente do século XII, por exemplo. Queremos ser felizes, inclusive, invenção burguesa do XIX, queremos ser felizes no casamento. É extraordinário. É uma invenção burguesa do XIX. Desconhecida para a aristocracia francesa do XVIII, desconhecida no Império Romano. Eu devo amar a pessoa com quem eu estabeleci um contrato matrimonial. E para sempre. E cada dia mais. Ora, quem deixará de fornecer a um banco todos os seus dados privados? Se isso vai protegê-lo de um hacker ou de um ladrão. O banco pede que vocês deem tudo para protegê-lo de um invasor da sua conta. Quem deixará de dar a sua digital para aumentar a segurança? E aí uma coisa extraordinária para refletir, que não é de Bauman, mas nasce da ideia dele. O caso de Zuckerberg e Facebook, que Bauman não acompanhou, é um caso interessante. Todos ofereceram ao Face todas as informações. Todos deram ao Face onde andam, com quem andam, o que comem. Todos deram na sua rede social tudo. E agora dizem, Zuckerberg não está usando direito esses dados. Não é uma defesa de Mark Zuckerberg, mas é um pensamento que, antes dele manipular dados, nós, voluntariamente, entregamos todos esses dados. Eu registro o que compro, registro onde vou, registro, informo em São Paulo o meu CPF para o governo, informo tudo, comunico a todos, depois diz, o governo está muito invasivo da minha vida privada. É isso que é uma das marcas contemporâneas. Quando Bauman lembrou o famoso inverno do descontentamento, 78, 79, citação do Ricardo III, quando os ingleses fizeram muitas greves, isso possibilitou a ascensão de uma conservadora, Margaret Thatcher. Ele lembrou que os ingleses estavam insatisfeitos com os salários. E o resultado, levaram ao poder uma mulher que desmontou os sindicatos, que defendia os salários. Ou seja, voluntariamente eu faço isso. Voluntariamente eu penso exatamente nessa questão. No mundo líquido, para Bauman, o silêncio em nome da morte de Jean Charles de Menezes é o sinal criminoso que nós perdemos toda a humanidade em função do medo. Toda a solidariedade em função do medo. Deixamos de ser seres autônomos porque o medo nos domina.
e pensamos antes segurança, depois direitos humanos. Quando eu passo a selecionar quem tem direito a direitos humanos, eu já cometo um erro brutal, porque é óbvio que se a palavra diz direitos humanos, qualquer pessoa que seja humana tem direito a ela. Todos têm, inclusive um senador da República. Todos são, no fundo, bem no fundo, mais fundo ainda, seres humanos. Os direitos humanos são para nós, para quem incorre no crime, para quem trafica, para quem comete um assassinato. Porque não é a defesa do crime, mas é a defesa da individualidade, a defesa de um direito fundamental. Para Bauman, outra coisa que está provocando tudo isso é que os intelectuais pararam de se engajar politicamente na busca de uma sociedade mais livre, mais respeitadora dos direitos humanos e passaram a apresentar apenas propostas políticas ou de engajamento político e não mais de reflexão. Citando Hegel, a famosa frase que também aparece no final de Blade Runner, a versão original, quando o replicante salva a vida de Harrison Ford, ele diz, citando Hegel, o diálogo do Senhor do Escravo, viver com medo é ser escravo. E para Bauman, nós nos tornamos voluntariamente escravos do nosso pavor, aceitando sermos prisioneiros nas nossas casas, aceitando o toque de recolher nas ruas, aceitando fechar os vidros, subir muros e contratar guardas, aceitando voltar à Idade Média, porque as invasões bárbaras estão ali, e aceitando que isso dê um lucro extraordinário para muita gente, porque há muita gente vivendo da indústria do medo. Junto à indústria de drogas, a indústria de armas é uma das mais prósperas do mundo. Eu, para ser salvo, a metáfora não é de Bauman, é minha, para ser salvo eu aceito qualquer salvo-conduto, inclusive a ponta do chicote. Para sair do buraco da insegurança eu pego o que me jogarem, inclusive a ponta do chicote, aceitando o controle em nome da segurança. Oscar Wilde havia dito que o progresso é a realização de utopias, mas Bauman diz que o nosso tempo é um tempo de fim de utopias. Nós não usamos mais, como desde o século XVI, Thomas More havia instituído, o progresso de uma sociedade instituída como um modelo que deve corrigir o presente. Ao invés da reforma social, diz Bauman, e coletiva, instituímos espólios de competição individual apropriados. A retrotopia, título do seu livro póstumo, nasce e provoca 4 questões que eu apenas indicarei porque não é o nosso objetivo. Primeiro, voltamos a Hobbes e a crença no caráter destrutivo do projeto social. A guerra permanente. Não há mais um Leviatã, mas centenas de pequenos Leviatãs autoritários. Não há mais um grande Leviatã, uma grande ditadura mundial arriscando o mundo como o nazismo. Mas há a empresa, a escola, o condomínio e todos os lugares onde as regras do Leviatã são aceitas pelas pessoas. Tudo isso é complementado por uma expressão dele muito interessante, que além do estado do Leviatã, queremos a volta ao útero, que é o isolamento em tablets e celulares. A autossatisfação, que é a regra atual. A liberdade é apenas individual. O útero cria zonas de conforto, câmara de ecos, viés de confirmação e sala de espelhos. 4 expressões que o Bauman usa, mas que não são deles. Zona de conforto, onde eu só escuto pessoas que concordam comigo. Viés de confirmação, porque todo mundo diz, no meu grupo, que determinado político é a salvação do Brasil. Câmara de eco, porque eu digo, viva fulano, e as pessoas dizem viva, então eu entendo que é coletivo. E acima de tudo, o viés do espelho, onde eu só olho a mim narcisicamente, que é a volta ao útero. Redes sociais são, por excelência, a volta ao útero. O medo é perder a única coisa que parece valer no mundo líquido, a individualidade, nossa liberdade, nossa promessa de felicidade que se realiza na reconstrução nostálgica de um mundo que jamais existiu. Infelizmente, a construção desse passado retrotópico para Bauman não é a fantasia de blindagem diante o real, mas é o processo de impedir um avanço e uma solução mais ampla. A retrotopia é uma nostalgia deletéria, danosa,
que impede que eu sonhe com o futuro, idealizo o passado que não voltava, quando na minha infância todos eram gentis, quando numa infância ninguém jamais foi assaltado, quando na minha infância não tinha essa sacanagem, quando na minha infância todos andavam por São Paulo, com cestas de morango distribuindo às pessoas, felizes, absolutamente felizes. Nosso hábito de reinventar o passado como um espaço utópico, negando a utopia de futuro, faz com que Bauman cite a frase de um homem certamente mais à direita do que ele, apesar de ser do Partido Democrata. Ele cita o discurso de posse de Roosevelt: só devemos temer o próprio medo. Porque ele acha que Roosevelt tocou no ponto. Qual é a única coisa que pode te destruir? Qual é o único processo que pode te afastar da sua liberdade? É o teu medo. É o teu medo. Quando eu fico mais enfático, eu uso o tu de novo do Rio Grande do Sul. É quase um ato reflexo. Só o teu medo é teu inimigo. Porque só o teu medo é a barreira diante da felicidade, da liberdade e da entrega ao outro. As retrotopias significam, acima de tudo, instituir o medo como meta, o isolamento do útero e as câmaras de eco. Só devemos temer nosso medo, voltando a Roosevelt. Só podemos ser impedidos por nós mesmos. Só podemos vencer a nossa sociedade. Frases de Bauman, adjetivos baumanianos: desigual, violenta, racista, misógina, homofóbica, excludente, pela superação do medo. Só sairemos da caverna platônica, reatualizando uma metáfora de Platão. Só sairemos do fundo da caverna onde vemos projeções no fundo, onde vemos imagens fantasiosas. Não temos nenhuma clareza de olhar se nós pudermos novamente sair à luz do dia, novamente reconhecer em cada um uma parte indispensável da humanidade, com iguais direitos a mim. Saímos das câmaras de eco, saímos dos vieses de confirmação, saímos das bolhas epistêmicas que reforçam tudo aquilo que eu penso, saímos dessa caverna retrotópica, que, incapaz de pensar o futuro, reconstrói o passado, e incapaz de estabelecer laços sociais sólidos, se refugia nas redes sociais. Incapaz de abraçar, manda coraçõezinhos cafona para todas as pessoas. Incapaz de ter um contato pessoal, inunda o mundo de um bom dia antipático, onipresente, inútil e gelado. Só sairemos dessa caverna retrotópica platônica, essa é boa para guardar. Só sairemos dessa caverna retrotópica platônica se tivermos a coragem que Platão incita em todos que querem pensar. Saia à luz, perceba o mundo e perceba que não adianta nem nós aqui nessa sala extraordinariamente bonita, com acústica perfeita, com cadeiras confortáveis, cercados pelos novos bárbaros, pela Cracolândia, pelo mundo que está cercando essas ilhas de estabilidade, que eu faço questão de não notar, que eu faço questão de passar rápido, que eu faço questão de não perceber, na esperança inútil que, se eu não olhar para eles, eles nunca chegarão até mim. Historicamente, todo movimento de bárbaros, entre aspas, como lembra Cavafis, o poeta grego, todo movimento de bárbaros tende a eliminar a segurança dos civilizados. Quando eu conseguir sair da caverna retrotópica, quando eu conseguir reinstituir o padrão humano de todos, quando eu conseguir restabelecer solidariedade, encerra Bauman, já morto quando o livro foi publicado. Enfim, nós teremos de novo utopia, chance de corrigir e finalmente deixaremos de olhar para trás e começaremos a olhar para frente. Começaremos a seguir para frente. A maior lição de Bauman não são apenas os livros. A maior lição de Bauman está na vida que ele levou. Em meio a experiências trágicas de holocausto, perseguição de um governo totalitário polonês e soviético, perseguindo sempre o que ele acreditava, voltado aos seus valores humanísticos e éticos, profundamente ligado à sua família, dizendo até a véspera da sua morte, com mais de 91 anos, no ano que completaria 92, Bauman disse: a vida é fascinante,
vale a pena viver, porque eu estou aqui e eu sou humano. A vida dele foi fascinante, a obra dele é extraordinária, mas o exemplo de vida foi aquilo que Gandhi disse na Índia. A maior lição que eu deixo é a minha biografia. O resto é secundário. Se a gente tivesse essa coragem, se eu tivesse essa coragem, se eu seguisse essa coragem baumaniana, eu tenho certeza que eu seria melhor. O mundo seria melhor e as pessoas seriam melhores. Era isso que eu queria dizer nessa linda noite emocionante, nessa Sala São Paulo, na qual pela primeira vez eu ocupo esse palco e não a plateia onde eu fui feliz tantas vezes. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado.